Pode passar? Vamos falar de mais 3 homens importantíssimos. Hoje nós vamos falar de um monte de líderes da igreja, porque realmente o quarto século é impressionante em termos... Eu não sei o que Deus queria, mas ele levantou um monte de líderes eclesiásticos e teólogos no quarto século. Isso é claro e evidente. Vamos falar de Ambrósio, Jerônimo e Crisóstomo. Eu só queria então mostrar isso para vocês. Eu estou insistindo muito nisso, mas eu queria que vocês visualizassem. O Atanásio morreu em 373, final do quarto século. Quando ele morreu, os 3 capadócios estavam na faixa dos 40 anos. Todos eles. Eles tinham mais ou menos a mesma idade. O Ambrósio, o Crisóstomo e o Jerônimo estavam na faixa dos 30. E havia um jovem no norte da África, com 19 anos, quando o Atanásio morreu, que é o grande gigante Agostinho. Então vocês vejam o peso do quarto século para a teologia, para a igreja, para a história da igreja. É realmente impressionante o número de grandes homens ali, todos vivendo juntos, na mesma época. Vamos falar do Ambrósio, antes do nosso intervalo. Ambrósio. Quando se fala em Ambrósio, você pense num homem da igreja, um líder eclesiástico, um líder da igreja, um pastor, um pregador, e ele foi também um criador de estilos de adoração. Ele era um homem também da liturgia. Ele nasceu em Roma, de uma família aristocrática, e ele era político. Ele começou cedo na vida política e ele foi governador do norte da Itália. Governador do norte da Itália. Era considerado bom governador, muito competente. E ele era cristão, mas aquele cristão não dos mais dedicados, né? O foco dele era a vida política, a vida como governador lá no norte da Itália. O problema é que a igreja em Milão, onde era a sede do governo, a igreja em Milão vivia um período de grande turbulência, por causa da briga de arianos com os ortodoxos. Uns puxavam para um lado, outros puxavam para o outro. E era bem a época aí, vocês vejam que ele viveu de 339 a 397, então é aquela época depois de Niceia em que o Atanásio está brigando pela verdade. E os arianos ali estavam então puxando para um lado e os ortodoxos para o outro lado. E no meio da confusão tinha que se escolher um novo bispo. E no dia da escolha do novo bispo, o governador Ambrósio estava no meio da multidão. Do povo ali, o povo que ia escolher o novo bispo. E os dois lados brigando, não se entendiam, e de repente no meio da multidão, uma criança começa a gritar: Ambrósio para bispo! Ambrósio para bispo! Não sei se era cabo eleitoral dele, o que era. Mas uma criança começou a gritar Ambrósio para bispo. Nem ele, nem ninguém jamais tinha imaginado essa possibilidade. Ele era o governador. Mas ela soou interessante para muita gente. E de repente todos estavam gritando a mesma coisa. E aí ele ficou naquela situação de que ele não tinha como recusar. Foi a aclamação do povo. Só que tem um detalhe, ele não havia sido batizado ainda. Então, gente, olha só que interessante. Em 8 dias... ele foi batizado, ordenado e ordenado bispo. Em 8 dias ele foi batizado, né? Porque vocês lembram que o batismo nessa época ele era adiado, né? Então ele foi batizado, aí ele foi ordenado presbítero, e daí de presbítero já foi ordenado bispo. Em 8 dias. Com certeza é um recorde na história da igreja. É um recorde, impressionante. E o Ambrósio administrou muito bem os problemas que havia na igreja, e ele começou a defender a independência da igreja em relação ao Estado.
que era um problema nessa época por causa do Teodósio. O Teodósio era terrível, ele interferia em tudo. Ele tornou o cristianismo a religião oficial e aí ele passou a achar que era o dono da igreja. E aí ele dava ordem para todo mundo. E o Ambrósio foi quem mais resistiu. Essa foi uma grande contribuição do Ambrósio, porque ele trouxe equilíbrio. Ele brigou com o Teodósio várias vezes, apesar dele ser o imperador. Então é um homem muito corajoso. Depois nós vamos ver ali a figura. O Ambrósio uma vez não deixou o Teodósio, que era o imperador, entrar na igreja em Milão, porque o Teodósio tinha massacrado umas pessoas lá em Tessalônica. Ele falou assim: você com essas mãos sujas de sangue não entra aqui. Então ele se pegava, sabe? É um homem de muita coragem, esse Ambrósio. Teve várias rusgas com o imperador. Não tinha medo e sempre lutou pela independência da igreja. Também era um excelente pregador. Aparece ali. Pregador fantástico. Um homem de retórica fora de série. Extremamente eloquente. Na verdade, depois nós vamos falar do Agostinho. Agostinho foi para Milão só para vê-lo. Só para vê-lo. Depois eu vou falar disso. Gente, então, grande pregador. E o mais interessante é que de todos os pais da igreja que nós vimos até agora, ninguém chegou tão perto até agora da doutrina da graça. Esse Ambrósio chegou muito perto de entender a doutrina da graça. E o Agostinho vai construir em cima disso, pode ter certeza. Tá? Quando vocês pensarem em Agostinho, pensem em Ambrósio também. Esses dois homens, eles têm uma ligação que Deus quis que eles tivessem. Tá? Nós vamos ver depois. Ambrósio lutou contra o neopaganismo, porque especialmente nos níveis mais elevados ali da sociedade romana, o paganismo estava voltando. Muita gente achava que o cristianismo tinha enfraquecido Roma, e que bom mesmo era na época dos deuses, e tinha muita gente querendo trazer de volta, e o Ambrósio lutou contra isso, também lutou contra o arianismo, que voltava toda hora pelo norte. Ele está muito perto dos bárbaros, tá? Esse Ambrósio. Porque ele está lá no norte da Itália. Então ali os bárbaros estão sempre por perto. Então eles vêm ali, mercadores e coisas, e eles trazem o arianismo deles de volta. E começa né? Então ele também lutou contra o arianismo, também foi um defensor da ortodoxia. Ele chegou muito perto da doutrina da graça. Vejam essa oração dele, em que ele diz assim: ó Deus, que olhaste para nós quando nós estávamos caídos na morte e resolveste nos resgatar pelo advento do teu Filho unigênito. Então já a ideia de morte espiritual, tudo coisas que haviam se perdido. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Outro aspecto importantíssimo do Ambrósio é a liturgia. Ele organizou de uma maneira especial o culto, deu uma forma ao culto especial, com uma sequência litúrgica, e ele também foi um grande compositor de hinos. Ele deu muita ênfase à música, e inclusive Agostinho escreveu o seguinte: como eu chorei com o canto dos hinos da igreja. Quando Agostinho ia lá na igreja em Milão, e aí a igreja cantava os hinos que o Ambrósio compunha. E eu estava até procurando, eu estava olhando na internet, tem vários hinos que se canta hoje em dia ainda com letras do Ambrósio. Não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. Você vai naquele Cyber Hymnal, que tem, é um site que tem na internet, que cataloga tudo que é hino. E lá você vê vários hinos com letras do Ambrósio. Né? Impressionante. Claro que daí traduzido para o inglês, né? Mas é aqueles hinos de antigamente, né? Muita teologia ali. O Ambrósio sempre achava que os hinos se prestavam tanto para a adoração como para o ensino. As pessoas, elas cantavam e elas aprendiam quando elas cantavam. Né? Ele achava isso muito importante. Ele, pastor que era, se preocupava com isso. E foi ele que ajudou Agostinho a chegar à fé. Vamos falar do Jerônimo, que é o próximo aí. Depois nós vamos voltar a falar do Ambrósio ainda, porque nós vamos falar do Agostinho, tá? E, como eu disse, Ambrósio e Agostinho estão ligados. Vamos falar do Jerônimo. Nasceu na Itália, também de família rica. E diferente de Ambrósio, você tem que pensar do Jerônimo não como um homem da igreja. Ele, na verdade, não é uma pessoa que gosta de pessoas, certo? Ele é um intelectual. Claramente um intelectual, um acadêmico, um teólogo. Esses indivíduos também têm o seu lugar na igreja e também contribuem para a igreja. Algum motivo Deus tem para levantar esse tipo de pessoa.
Ele tinha uma biblioteca impressionante, uma das maiores bibliotecas individuais no seu tempo. Ele comprava e colecionava tudo que era livro, comprava todos os livros que ele podia comprar. Adorava ler o Cícero. Parece que todos eles gostavam de ler esse tal de Cícero, né? Acho que eu vou ter que ler esse tal de Cícero também. O Cícero quando se fala em Cícero, é filosofia, tá? Esse Cícero, ele escreve filosofia grega. E ele gostava muito de ler o Cícero, até tem uma história interessante, porque apesar do Clemente e do Orígenes, vocês lembram quando eles falaram sobre a filosofia grega, eles disseram que não tinha problema nenhum em você ler essas coisas, que é bom. Lembra que nós falamos sobre isso quando a gente falou de cristianismo e cultura? Mas o Jerônimo se sentia culpado quando ele lia o Cícero. Ele se sentia muito culpado e tal, porque aquilo não era um escrito pagão, na verdade. E então ele se sentia culpado. E uma noite ele teve um sonho em que ele foi colocado diante de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo disse que, você não é cristão, porque você lê Cícero. E aí aquilo marcou ele profundamente, aquele sonho. Tem mais detalhes aí que eu não vou entrar agora, mas aí aquilo marcou ele profundamente. Dali para frente, então, toda vez que ele tinha vontade de ler o Cícero, ele então lia a Bíblia um monte para compensar. Né? Como é o ser humano, né? O ser humano é sempre a mesma coisa. Fazia uma compensação. Então ele lia um pouquinho do Cícero, aí ele lia um monte da palavra e tal, para compensar. E ele queria muito deixar de ler o Cícero, não precisar mais ler o Cícero. Ele era viciado em Cícero. E aí ele acabou, nunca conseguiu parar de ler, e alguém uma vez disse para ele assim, mas você está lendo Cícero? Sim, mas e o teu sonho? Aí ele olhou assim e falou, bom, você sabe, né? A gente não pode dar importância demais para sonhos. Então ele acabou cedendo, né? A maior obra de Jerônimo, com certeza, quem é que sabe? Alguém sabe? Qual é a grande obra de Jerônimo? Ninguém? Tradução da Bíblia pro latim. Como é que é o nome dessa? A Vulgata Latina, exatamente, a Vulgata Latina. Essa é a grande obra dele, trabalhou 22 anos nisso, porque é interessante que ele sabia muito bem, fluentemente, o latim, o grego, que era comum, né, saber essas línguas. Todos os indivíduos que escreviam nessa época no Ocidente sabiam o latim e o grego, e no Oriente sabiam o grego. E o interessante é que ele, uma coisa que não era comum nessa época, ele conhecia também o hebraico. Então ele foi capaz de traduzir diretamente do hebraico o Velho Testamento. E o interessante é que o Jerônimo incluiu só os 39 livros canônicos. Ele não incluiu os outros, ele considerava os outros não canônicos. E isso é muito interessante porque a Vulgata Latina é a Bíblia oficial da Igreja Católica. Só que o Jerônimo não aceitava nenhum outro livro que não fossem os 39. Outro aspecto interessante, e que é um pouco irônico, é que a Vulgata, depois na história da Igreja, acabou sendo uma prisão da palavra. Por quê? Porque o catolicismo romano, ele aprisionou a palavra no latim, certo? Meu pai pegou ainda, né, a missa em latim, que é uma coisa recente dentro da história. Então o latim é a língua divina, vamos dizer assim, certo? Só um minutinho, só que o Jerônimo, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, não vamos culpar o Jerônimo por isso. Porque quando o Jerônimo fez a tradução dele, ele estava traduzindo para a língua do povo. E nisso ele é um protestante, e não um católico romano. Ele está pondo a Bíblia na mão do povo, certo? Então não vamos culpar o Jerônimo pelo aprisionamento posterior que a Igreja Católica Romana fez da palavra dentro da Vulgata. O Jerônimo também escreveu muitos comentários da Bíblia. O Agostinho escreveu para o Jerônimo, escreveu uma carta para o Jerônimo dizendo assim: eu te agradeço pelos teus escritos, porque Deus deu alguém como você para você mesmo, para mim e para toda a igreja. Isso Agostinho escreveu para o Jerônimo, apesar dos dois terem brigas seríssimas, discussões seríssimas. Por quê? Porque o Jerônimo é um sujeito absolutamente intratável. Ninguém suportava o Jerônimo, certo? Ele não era uma pessoa fácil. Temperamento terrivelmente difícil, ele ofendia-se com qualquer coisa. Podia facilmente humilhar as pessoas que não concordavam com ele, e humilhava mesmo. E também as pessoas que ele considerasse pouco inteligentes.
Ele humilhava mesmo. Então, uma pessoa daquela desagradável realmente. Desagradável. Itália, ele é italiano. Mas ele foi depois, ele é respeitado tanto no Ocidente como no Oriente. Porque no Oriente ele foi para Belém, né? Ele se estabeleceu mais tarde como monge em Belém. É interessante isso aí. Nós não temos tempo para entrar em detalhes disso aí, tá, gente? A gente sempre coloca aqui um resuminho com alguns aspectos que a gente considera interessantes e importantes. Foi um grande intelectual e também foi um monge. Só que ele foi um monge diferente dos beneditinos, porque os beneditinos suavam a camisa, uma barbaridade, tinha que ter uma disciplina tremenda. Ele era um monge que queria sossego. Então ele foi para Belém se isolar para poder escrever, para poder fazer o trabalho dele. Nada desse negócio de ter muito horário, que nem os beneditinos, e ficar trabalhando no pesado. Isso aí não era com ele, não. Tá? Como monge, ele começou a escrever cada vez mais sobre o celibato. Esse é um indivíduo importante na influência sobre o catolicismo romano quanto a caráter superior do celibato em relação ao casamento. Ele cada vez escreve... Bom, um indivíduo desse nem tinha condição de casar mesmo, né? Porque quem é que ia casar com um sujeito desse? Nessa época havia um crescente interesse no celibato e na virgindade e dentro da igreja, e o Jerônimo influenciou muito isso. Com ele ficou isso ainda mais forte. O professor Calhoun, ele diz que se Jerônimo fosse dar notas, ele daria para o celibato um 10, para a viuvez um 6 e para o casamento um 3. Certo? Jerônimo, ele escreveu um livro chamado A Perpétua Virgindade da Bem-aventurada Maria, e ali ele escreveu um trecho assim, ó. O assento está macio, o chão está varrido, as flores estão nos vasos, o jantar está pronto. Diga-me onde, em meio a tudo isso, há espaço para pensar em Deus. Certo? Ele estava colocando os cuidados desse mundo, os cuidados típicos de uma família, como um empecilho à vida com Deus, à vida de comunhão com Deus. E isso aí ficou sem resposta, tá, gente? A resposta viria, mas só vem a resposta lá no tempo da Reforma com Lutero e Calvino, e, para usar um exemplo de dentro da própria Igreja Católica Romana, com o irmão Lourenço. Certo? Alguém já ouviu falar do irmão Lourenço? Irmão Lourenço, vamos falar dele mais para frente. Vamos adiante? Vamos falar do Crisóstomo. Crisóstomo, esse é importante principalmente no Oriente. Ele nasceu em Antioquia, que é no Oriente, e foi bispo de Constantinopla, que nós vimos que era a cidade mais importante nessa época. O Crisóstomo, esse nome Crisóstomo quer dizer boca de ouro. Esse é um apelido dele, tá? O nome dele, na verdade, é João. E ele recebeu esse nome boca de ouro porque era um maravilhoso pregador. Fantástico. Nasceu em Antioquia e foi convertido pela influência de Basílio. Então é interessante como aqui um influencia o outro, é interessante tudo isso. A mãe dele era cristã e viúva, e ela fez um trabalho excelente criando esse menino, esse rapaz, nos caminhos da fé. Libânios era um sujeito que era o maior retórico. Retórico é um indivíduo que ele é pago para falar. Libânios era o maior retórico do seu tempo. E o Libânios queria, por toda a lei, pegar o jovem para si, para trabalhar com ele, por causa da grande capacidade de oratória que o Crisóstomo tinha. A mãe dele que impediu, a Antusa, né, a mãe dele, impediu que ele levasse o seu dom para longe do Senhor. Segurou ele para que ele trabalhasse para a igreja. Foi o Libânios que disse a famosa frase: que mulheres esses cristãos têm? Que mulheres esses cristãos têm? E realmente, na história da igreja, a gente vê que aquele famoso ditado é verdadeiro, né? Por trás de todo grande homem há sempre uma grande mulher. A não ser casos como o do Jerônimo, que daí atrás dele não tem ninguém, porque ninguém consegue ficar. Ninguém consegue, acho que nem a mãe dele aguentava ele. Certo? João Crisóstomo tornou-se um pregador e dos grandes. Ele tinha uma linguagem vívida, ilustrações marcantes e aplicações extremamente perscrutadoras. Era um excelente pregador. De todos os homens que nós vimos até agora, ele é o mais agradável e fácil de ler. Os escritos dele são os mais fáceis para você ler hoje. Eu li um trechinho,
de uma pregação. Interessante porque ele pregava sequencialmente nos livros da Bíblia, certo? Como as igrejas reformadas fazem, e como a gente faz aqui, o Newton faz aqui, ele fazia assim também. Peguei um trecho lá de 1 Coríntios, bem interessante a pregação dele. O Charles Spurgeon ele admirava profundamente o Crisóstomo pela sua pregação, mas tem um outro lado. O Spurgeon ele ficava decepcionado, por um outro lado, com o Crisóstomo. Ele admirava pela pregação, mas por outro lado, ele ficava decepcionado por encontrar tão pouco da graça nos ensinos de Crisóstomo, que era comum nessa época a doutrina da graça de Deus estar ofuscada e apagada. Há só indícios e nada mais. Mas ele é lembrado como um grande exegeta, o maior exegeta do seu tempo. Ou seja, um indivíduo que sabe explicar o sentido da palavra. Ele vai e explica a palavra com perfeição. Calvino achava que Crisóstomo era o supremo exegeta das Escrituras. Calvino admirava muito Agostinho, todo mundo sabe disso. E ele cita o Agostinho mais do que ninguém, ele cita Agostinho mais do que todos os outros juntos. Né? Mas ele se decepcionava profundamente com a exegese do Agostinho, que era realmente um desastre. Por quê? Por que o Agostinho errava na exegese? Porque ele era adepto da escola de Alexandria de interpretação da Bíblia, o Agostinho. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uns exemplos da escola de Alexandria, vocês vão entender por quê. A escola de Alexandria sempre interpreta a Bíblia de maneira alegórica. Existe o sentido literal, mas eles consideram o sentido literal inferior, não tão importante. O mais importante é o sentido escondido, místico, nas Escrituras, certo? E o Agostinho foi um pouco atrás disso aí. A outra escola era a escola de Antioquia, que sempre pregou o sentido literal das Escrituras. E o Crisóstomo é da escola de Antioquia, certo? Então a gente, com certeza, nós nos sentiríamos muito mais confortáveis em Antioquia do que em Alexandria. Né? Nós hoje interpretamos a Bíblia o mais literal possível, certo? O que deixa todos impressionados é o seguinte: como é que pode o melhor exegeta não ser o melhor teólogo? Isso é um enigma que o próprio Calvino se questionava. Como é que pode o maior exegeta, o indivíduo que mais entendeu o que está escrito ali na palavra, não ser o maior teólogo? O maior teólogo é Agostinho. Como é que pode isso? Eu não sei, eu acho que ali Deus deve ter mostrado que nenhum homem se basta a si mesmo. A igreja precisa sempre de todos. Eu acho que é isso, né? E ninguém é perfeito. Ele foi também, esse Crisóstomo foi um grande pastor. Ele ainda não era pastor, ele ainda não era presbítero, e ele já escreveu um livro sobre o ser presbítero, né? Mesmo ele não sendo. E é um belo livro. O Calhoun disse que é um livro útil ainda hoje. E ele escreve que o pastor deve ter grande discrição e grande zelo. Deve ser uma pessoa discreta e extremamente zelosa. E o Crisóstomo disse que o ofício do pastor é duplo: povo e pregação. Você deve dar ênfase idêntica a essas duas coisas. A ênfase deve ser a mesma: cuidar das pessoas e cuidar da pregação. Certo? Aí então nós vemos aquele quadro ali, é o Ambrósio recusando a entrada do Teodósio. Não vai entrar na igreja de jeito nenhum. Certo? Esse é o quadro que está lá. Ali o Jerônimo, é interessante porque o Jerônimo, ele lá em Belém, ele acabou se associando com algumas freiras, e ele ensinava essas freiras, e com elas ele se deu muito bem. Que é uma coisa que surpreendeu todo mundo, porque ele não se dava bem com ninguém. Certo? E aqui o Crisóstomo, ele era realmente, bem assim como está retratado aí, ele era baixinho. É engraçado quantos grandes pregadores eram realmente tampinhas, né? Dr. Lloyd Jones eu acho que era desse tamanho, assim, né? E é um pregador fantástico, segundo John Piper, o maior pregador do século XX. Gente, eu quero mostrar só para vocês a interpretação alegórica, tá? O grande destaque da interpretação alegórica é Orígenes, tá? Aquele que quando era bom era muito bom e quando era ruim era muito ruim, certo? E aqui eu quero mostrar para vocês uns exemplos. O Orígenes, ele dizia que a interpretação das Escrituras é em 3 níveis, que correspondem às 3 partes do ser humano.
Tudo isso aí ele tirou da filosofia, tá? Da filosofia grega, platônica. Então o nível da carne é a interpretação literal e óbvia da Escritura. Então aquela que você lê ali, a interpretação literal, corresponde à carne ou ao corpo humano, que é visível e evidente a todos que o veem. Esse tipo de interpretação é para os indoutos. O nível da alma, aqueles que já fizeram algum progresso na vida cristã começam a discernir sentidos mais além do óbvio. Tá? Isso aqui eu tirei de um artigo do Augusto Nicodemos, tá? É um artigo bem legal sobre a interpretação das Escrituras. Tem lá no Monergismo. E o nível do espírito, que é o máximo, né? A interpretação alegórica, própria dos que são espirituais. E é um desastre, vocês vão ver. É um desastre, né? Vamos ver então alguns exemplos de interpretação alegórica. Olha só, Rebeca vem tirar a água do poço e encontra os servos de Abraão. Gênesis 24. O que isso significa? Significa que diariamente devemos vir aos poços da Escritura para ali nos encontrarmos com Cristo. Era isso que o texto queria dizer, certo? Faraó mandando matar os meninos e preservando as meninas hebreias. Mata os meninos, mas não mata as meninas. Êxodo 1. Os meninos significam o espírito intelectual e sentidos racionais, enquanto que as meninas significam paixões carnais. Certo? É bem equilibrado, como vocês podem ver. E uma outra aqui dele, o sentido... Aí, ó, patrocínio do SEC. O sentido verdadeiro, alegórico, da passagem sobre o divórcio, lá de Mateus 19, é a separação da alma do seu anjo da guarda. Por essa vocês não esperavam, hein? Vocês achavam que era sobre divórcio, né? E não era divórcio sim, mas do homem do seu anjo da guarda. Vejam que é desastroso esse tipo de interpretação e vocês vão encontrar material ruim do próprio Agostinho nessa linha, tá? Um que eu vi uma vez é da parábola do filho pródigo, que é um desastre, assim, a interpretação, tá? Mas é bem porque é aquela coisa, você aprendeu a interpretar assim, você acreditou que é assim que se interpreta. E aí, então, você vai por um caminho errado. Isso aqui é interessante chamar atenção, porque, gente, ó, não basta ter a Bíblia. A Bíblia precisa ser interpretada. Dependendo de por onde você seguir, o caminho que você tomar, você vai errar tudo, com a Bíblia na mão. Certo? Por isso que a gente precisa ser auxiliado pelos nossos irmãos, auxiliado pela igreja. Certo? Para a gente não errar tudo. A Adriana está colocando se essa ascensão não foi uma coisa meio arranjada, uma politicagem. Não, eu creio que não. Eu creio que foi espontâneo e foi aclamação, né, do povo. O povo queria ele como bispo. Né? Ele tinha sido um excelente governador e eles queriam ele como bispo. Não, ele na verdade deixou de ser governador em função de se tornar bispo. Né? Ele passou a ser só um bispo. Tá? Inclusive ele lutou pela independência da igreja do poder político. Né? Que é até estranho, porque podia se esperar o contrário. Já que ele vem da política, ele podia na verdade querer fazer uma mescla. Não. Ele lutou para que houvesse independência. Tá? Ele é o grande lutador por isso. A Rebeca perguntou por que foi ruim o cristianismo se tornar a religião oficial. Por que foi ruim? Foi ruim porque, na verdade, o império começa, e o império de cristão não tem nada, começa a interferir cada vez mais em como a igreja é, como ela funciona, quais os valores da igreja. Lembra que nós vimos no domingo passado como já mudou quando Constantino começou a apoiar o cristianismo. De repente tinha luxo, tinha poder, coisas que a igreja nunca imaginou. A igreja tem como seu senhor um carpinteiro de Nazaré. Então, aquilo ali, quanto mais a igreja se aproximar do Estado, pior é. Porque começa a acontecer, inclusive, isso que a Adriana falou antes, começa a acontecer politicagem, e vai acontecer muito, realmente. Né? Então, o líder político vai acabar nomeando os bispos nas igrejas. Isso vai acontecer direto na Idade Média. Direto. Então, por isso que é ruim. É ruim. Né? Sempre é ruim a mescla da igreja com o Estado, porque a igreja perde a sua pureza, principalmente por isso. Sim, os apócrifos foram incluídos na Bíblia Católica Romana no Concílio de Trento em 1543, eu acho, 7. Eles foram incluídos na Bíblia Católica naquela ocasião, mas eles já existiam desde a época do Jerônimo, são livros antigos, tá?
Não, é porque nessa época o cânon não estava estabelecido com clareza, ainda havia discussões a respeito do cânon, certo? Então o Jerônimo, ele tem a visão dele do cânon. Para ele eram os 39. Para ele eram os 39. No Novo Testamento aí havia ainda uma certa divergência. Depois ele acabou aceitando, evidentemente. Ele traduziu o antigo, do hebraico, a Vulgata Latina, ele traduziu do hebraico para o latim. Certo? Não, o novo ele já era de uso corrente e não precisava de tradução, porque ele já, na verdade, ele já era nas línguas que as pessoas usavam, né? Porque ele foi escrito em grego, né? E todo mundo falava grego nessa época, certo? Então, né? Eu não sei se ele traduziu alguma coisa do Novo Testamento para o latim, pode ser. Aí eu não sei. Na verdade, nessa época, aí eu quero só fazer uma observação, não é que é a primeira tradução do Velho Testamento para o latim. Tá? Só que é a melhor. Já tinha outras traduções, só que com pouca qualidade e sempre traduções que vinham da Septuaginta. Então era traduzido do grego, não do original, era traduzido do grego para o latim. Essa foi uma tradução do hebraico para o latim, direto do original, certo? Porque o latim passou a ser a língua oficial do Ocidente. Certo? É interessante como Deus sempre usou essa coisa de ter uma língua que é universal, para permitir a comunicação entre pessoas que falam línguas diferentes. Isso vale até hoje. Né? Por isso que eu incentivo sempre, no outro CTB já incentivei, peguem os seus filhos, ensinem inglês para eles. Nós temos o Jaime ali, que é o Jaime e a Edna ali, que são professores de inglês. Invista nisso aí, tá? Invista nisso aí, porque nunca se sabe se algum desses meninos aí não vai ser um futuro Agostinho, uma coisa assim. Esses indivíduos têm que saber escrever numa língua universal, porque sempre foi assim, tá? Um Lutero, não adianta ele escrever em alemão só, ele vai ter que escrever em latim também, senão não entra nos outros países o que ele escreveu, certo? E assim com tudo, o Calvino mesma coisa. Certo? Porque a língua vigente, na época deles, era o latim. Era a língua universal para você fazer transitar pelos países. Hoje é claramente o inglês. Certo? Então isso aí é uma coisa que quebra barreiras, né?